O caso Simone, jovem de 22 anos presa por planejar ataque contra a família e escola. Hoje vamos falar sobre um caso que chamou a atenção de todo o Brasil e que poderia ter se transformado em uma das maiores tragédias do ano. Felizmente, a polícia conseguiu agir a tempo e impedir que um plano extremamente perigoso fosse colocado em prática. A protagonista dessa história é Simone, uma jovem de 22 anos que, segundo as investigações, teria planejado atacar os próprios pais, os avós e, em seguida, realizar um ato violento em uma escola onde havia estudado. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não se trata de uma adolescente rebelde. Aos 22 anos, Simone já tinha plena consciência de seus atos. O caso causou perplexidade principalmente porque ela chegou a compartilhar esses planos em um grupo de mensagens na internet. O delegado responsável pelo caso explicou que a jovem tinha um ressentimento maior contra a própria mãe, mas que seu plano envolvia todos os familiares próximos e até mesmo um ataque em ambiente escolar. Foi justamente por causa desse grupo online que a polícia conseguiu intervir. Um dos integrantes percebeu que Simone poderia realmente tentar executar aquilo que vinha dizendo e decidiu avisar as autoridades. Essa atitude acabou sendo decisiva para evitar algo muito pior. A polícia conseguiu localizar Simone, que teria confessado os planos ao ser questionada. Durante a abordagem, quando os pais foram chamados, ela chegou a demonstrar agressividade diante deles, o que reforçou a gravidade da situação. Durante a operação, vários itens foram apreendidos em sua casa. Entre eles estavam um computador, celular, acessórios de disfarce, luvas e objetos cortantes que, segundo os investigadores, poderiam ser utilizados no ataque. Todo esse material foi recolhido e registrado como parte do inquérito. O mais alarmante é que Simone teria marcado a data de execução do plano para o dia 29 de agosto de 2025, ou seja, no dia seguinte à sua prisão. Isso deixou ainda mais evidente a urgência da intervenção policial. Em conversas obtidas nas redes sociais, a jovem falava abertamente sobre a sua intenção de repetir atos semelhantes a outros casos que já haviam acontecido no Brasil. Chegou inclusive a escrever que já tinha comprado luvas, acessórios e facas, destacando que tudo seria colocado em prática na data que havia estipulado. Essas mensagens foram fundamentais para que a polícia tivesse a convicção de que o perigo era real e iminente. Segundo as investigações, Simone teria criado até mesmo um espaço online inspirado em outro caso de grande repercussão. Nesse ambiente, ela escrevia sobre as suas intenções, falava de forma fria sobre o que pretendia fazer e mencionava constantemente o desejo de atacar a própria mãe. Foi graças a uma denúncia anônima que a polícia conseguiu agir rapidamente. A partir da identificação do número usado por Simone, os investigadores rastrearam o endereço dela e organizaram a operação que resultou em sua prisão. Quando chegaram à residência, os policiais encontraram a jovem, os pais e os avós. Ninguém da família tinha ideia da gravidade do que estava acontecendo. Para as autoridades, a descoberta foi decisiva, já que todos poderiam ter sido vítimas naquela mesma madrugada, se nada tivesse sido feito. No depoimento, Simone confirmou que vinha planejando o ataque há meses e admitiu que já tinha comprado os objetos que seriam usados. Também revelou que pretendia agir contra os familiares primeiro e, em seguida, contra alunos e professores da escola onde havia estudado anos antes. Ao ser questionada sobre os motivos, a jovem disse que não sabia exatamente explicar. Confessou que seus pais não eram pessoas ruins, mas alegou que tinha uma espécie de impulso que não conseguia controlar. Essa declaração causou grande preocupação nas autoridades, principalmente quando ela afirmou que, caso fosse solta, poderia tentar novamente. Durante a audiência de custódia, Simone apareceu calma, mas reafirmou em alguns momentos que realmente tinha essa vontade interna. O juiz, ao analisar o caso, determinou medidas restritivas. Ela não poderia se aproximar dos pais nem dos avós e teria de se manter a pelo menos 200 metros de distância. Além disso, foi exigido que ela comparecesse a consultas médicas para tratamento psicológico e psiquiátrico. Mesmo assim, a decisão da justiça de colocá-la em liberdade gerou bastante debate. Afinal, ela mesma havia declarado que o desejo era mais forte do que ela e que, se tivesse oportunidade, poderia colocar o plano em prática.
Isso deixou os familiares ainda mais inseguros. O Ministério Público chegou a sugerir que Simone fosse encaminhada para um hospital de custódia, onde poderia receber acompanhamento especializado, mas a Justiça entendeu que medidas cautelares seriam suficientes naquele primeiro momento. A repercussão foi imediata. A sociedade começou a questionar se seria seguro permitir que uma pessoa que havia declarado abertamente sua intenção de cometer tais atos ficasse em liberdade. Muitos acreditam que o caso serve de alerta para a necessidade de acompanhamento psicológico mais rigoroso em situações semelhantes. Ao analisar friamente os fatos, percebe-se que esse caso só não terminou em tragédia porque alguém decidiu denunciar a tempo. A coragem de uma pessoa do grupo de mensagens foi essencial para que a polícia pudesse agir e impedir que algo grave acontecesse. Hoje, Simone aguarda o desenrolar do processo em liberdade, mas sob acompanhamento da Justiça e com restrições de contato com os familiares. O futuro do caso ainda depende de novas perícias, relatórios médicos e da avaliação dos magistrados sobre a periculosidade da jovem. O que fica claro é que essa história poderia ter terminado de forma muito mais sombria. Graças à denúncia anônima e à rápida resposta da polícia, uma possível tragédia foi evitada. Agora, o grande desafio está nas mãos da Justiça e dos profissionais de saúde, que precisam avaliar o estado psicológico de Simone e oferecer um tratamento adequado, evitando que planos como esses voltem a surgir. Casos como esse levantam uma importante reflexão. Até que ponto a internet pode servir como combustível para ideias perigosas? E mais ainda, como a sociedade pode agir preventivamente para identificar sinais de risco e evitar que situações tão graves se concretizem? O certo é que, desta vez, a intervenção rápida salvou muitas vidas. Mas fica a pergunta: se medidas mais rígidas não forem tomadas, será que um dia a história pode se repetir?